continua atraindo as pessoas para a tua presença, continua atraindo as pessoas a te seguir e a te servir, Senhor, a se entregar inteiramente. Eu cumprimento novamente a todos com a paz do Senhor. Amém? Eu vou estar lendo uma palavra para falar um pouquinho sobre ela nessa manhã de consagração, pelo trabalho do pequeno grupo, né? Onde nós estamos aqui guerreando. E a palavra está no livro de Efésios, no capítulo 6, e no versículo 18, vamos ler 18 a parte B. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem, e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, eu fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho. Embora esteja agora na cadeia, portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Aqui é tão interessante que Paulo estava na cadeia e ele não estava pedindo oração para ele sair da cadeia. Olha a confiança que ele tinha que Deus ia tirar ele da cadeia, que ele não precisava pedir isso, mas ele estava interessado em orientar para que as pessoas deviam orar. E às vezes, né, algumas pessoas não sabem como orar, para que orar e para quem orar. Ele orientou que primeiro nós orássemos guiados pelo Espírito Santo, né? Quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, ele revela mistério na oração, ele dá direção para quebrar o mal, ele dá direção, né, para tocar na pessoa que ele está mostrando o seu particular, o seu segredo. Porque o Espírito Santo, na oração, ele mostra o segredo. Às vezes a pessoa está batida, está triste, desanimada, está com um problema, está com uma pulga atrás da orelha, é um problema sem ser resolvido, e uma pulga, ela incomoda na cama, né? E quando nós oramos, guiado pelo Espírito Santo, ele dá a direção certinho. Então, o primeiro ponto, nós devemos orar guiado pelo Espírito de Deus. Depois ele disse assim, fique alerta, fique atento. Ele disse para orar guiado pelo Espírito Santo, mas ele disse, fique atento. Então quer dizer que nós devemos ficar atento. Atento o quê? O que nós devemos ficar atento? Nós devemos ficar atentos em nossa volta, né? Atento na nossa vida, atento na família, atento naquilo que vai fazer, né? Nós devemos ficar atentos, nós devemos fazer aquilo com atenção, para não fazer coisa errada, para não orar de forma errada, saber o que está orando, né? Aí depois que ele disse fica atento, ele disse assim, não desanime. Quando nós não oramos, é muito fácil desanimar. A oração é um combustível. Primeiro, para nos dar ânimo. A gente pode estar ali orando, falando com Deus, sem vontade, com sono, cansada, sem ter tempo para aquilo, mas a gente está ali, está guerreando, está batalhando. Quando a gente levanta dali, a gente levanta fortalecido. E o melhor de tudo, que tudo que nós precisávamos entregar a Ele, nós entregamos. E aí o problema não é mais para nós, o problema é nós fazermos essa parte humana.
O nosso primeiro terreno que nós compramos, nós levamos 4 anos e pouco para pagar. Aí compramos uma casa pré-fabricada lá em Santa Catarina para colocar nesse terreno. Levamos 5 anos e pouco para pagar aquela casa pré-fabricada. Aí dali até construir uma casa grande nós levamos alguns anos, porque aí tinha que mobiliar a casa, aí foi comprar um carrinho, até ir para outra casa foi levado alguns anos. Para chegar um carro zero foi levado muitos anos. Para comprar a propriedade ali do Salgado Filho, nós pagamos em 4 anos e 1 mês. É tempo, né? Com esforço, com sacrifício. Pagamos 4 anos e 1 mês, aí menos 16. Levamos uns 11, 12 anos para comprar onde nós estamos hoje. É tempo, né? Fora os carros que a gente trocou, que a gente levou anos para juntar o dinheiro, para poder comprar à vista. Então, quando nós estamos orando, a oração, ela nos dá ânimo. E como é bom fazer as coisas com ânimo, né? É muito gostoso. É a mesma coisa que você levanta de manhã, com vontade de trabalhar, no instantinho você faz bastante coisa. Eu me lembro que quando Jesus mandou lá na nossa casa, as primeiras pessoas no portão falar da Bíblia, eu ia atender elas porque eu não sabia dizer que não. E ficava ouvindo o que elas liam na Bíblia, sem tempo, cansada, esgotada. Mas quando ela saiu e eu entrava, pensa, é como se eu tivesse levado uma injeção. No instantinho eu fazia uma porção de coisa e eu sabia que tudo aquilo que estava acontecendo comigo é porque eu tinha parado e ouvido a palavra de Deus. Então Paulo disse, não desanime, ore sempre por todo o povo de Deus. Você sabe que muitas pessoas caem dos caminhos do Senhor porque não oram. Por isso que nós precisamos orar pelo povo de Deus, para que não saia da presença do Senhor, para que seja despertado para a oração, despertado para ter uma vida de santidade, despertado para jejuar, despertado para ser ativo na igreja, né? Por uns dias aí atrás, alguém teve um AVC. Mas esse AVC não foi igual ao meu. Esse AVC paralisou um lado da pessoa. E é uma pessoa nova, não uma pessoa assim de idade. Aí a primeira pergunta que eu perguntei, quando a pessoa falou sobre essa pessoa para mim, eu perguntei, porque essa pessoa é muitos anos evangélica. Primeira pergunta que eu perguntei, essa pessoa era ativa na obra? Aí a pessoa disse, ia na igreja sim, ia nos cultos, ia nos trabalhos, mas não basta ir nos cultos, nos trabalhos. Ativa quer dizer, regaça as mãos e vai à luta, trabalha na obra. Eu posso ir em todos os trabalhos na igreja e eu nem orar, eu ficar sentado de braço cruzado na igreja, mas quando eu oro, eu jejuo, quando eu fico na porta, quando eu prego a palavra, quando eu louvo, quando eu limpo, eu estou sendo ativa. E às vezes o Senhor dá anos e anos de oportunidade para uma pessoa ser ativa. Mas tem pessoas que preferem fazer-se de boba, né? Tem pessoas que fazem boba, como se aquilo não é para si. Não é para mim, é só para o fulano. Ore sempre por todo o povo de Deus. A oração, né? Para que Deus batize no Espírito Santo, para que Deus liberte,
Tem pessoas dentro da igreja que são viciadas, estão em fornicação, estão em adultério. Se a gente orar, o Senhor vai trabalhando, né? E ore também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Paulo pedia que orasse por ele, para que Deus desse a mensagem certa, né? É uma das orações que eu sempre faço. Sempre. Senhor, dá a mensagem certa, no lugar certo. Me dá revelação para que eu possa entender. Hoje eu entendo que tem revelação. No passado eu não entendia. Eu só olhava na letra, é só o que a letra mostra. Mas não é só o que a letra mostra. Tem uma profundeza muito grande a palavra de Deus. E eu tenho percebido que o Senhor tem nos dado revelação. Tem dado para os obreiros que têm pregado a palavra do Senhor, porque a gente tem que estar atento, né, em tudo que se faz na igreja. E a gente tendo atento, a gente sabe a mensagem de cada um, como é a mensagem, o que é revelação, o que é escrito. Então ele pediu, ore também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Ele pediu por ele, mas quando a gente não vai também pregar, a gente deve orar por aquele pregador, né? Às vezes a gente não sabe nem quem vai pregar, mas Senhor, dá a palavra certa, dá a direção do teu Espírito, porque da direção do Espírito Santo ninguém pode negar e fugir e correr, porque a direção do Espírito Santo é sempre certeira. A direção do Espírito Santo ela é sempre certeira, em todas as áreas. Por isso que a oração é tão importante. E ele falou assim: eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Ele estava na cadeia e ele não pediu que orasse, que soltasse ele. Que confiança que ele tinha na situação dele, né? Ele na cadeia estava preocupado para que as pessoas tivessem a armadura de Deus, para que as pessoas orassem guiadas pelo Espírito, para que as pessoas não desanimassem, para que as pessoas ficassem alerta, atenta, para que as pessoas tivessem interesse pelo povo de Deus. Ele estava na cadeia, mas ele já estava projetando ele fora da cadeia, pregando a palavra do Senhor. Estava pedindo que orasse por ele, para que desse a mensagem certa para ele. E que ele ensinasse, né? Ou mostrasse os segredos do Evangelho. Aí ele falou assim para encerrar: portanto, ore para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como eu devo anunciar. Anuncie o Evangelho como eu devo anunciar. Para fazer a obra de Deus tem que ter coragem, muita coragem. Tem que ser corajoso, porque às vezes a gente tem uma amizade a mais com a pessoa. E quando você se aproxima da pessoa, você começa a perceber os pontos fracos da pessoa. E às vezes o Senhor te dá mensagem naqueles pontos fracos. Você não quer magoar a pessoa, você não quer entristecer, você não quer ofender a pessoa, mas precisa ser corajoso e pregar aquilo que o Senhor está dando da direção. O covarde, ele não faz. Se é uma palavra de vitória, é muito fácil pregar, mas uma palavra de correção, uma palavra de disciplina, uma palavra de ensinamento, que a gente sabe que vai ter oposição. Era isso que o Senhor colocava na visita de quinta-feira na casa das senhoras. E eu li ainda: fora da cidade estão os covardes. Tem pessoas que têm se acovardado para fazer
fazer algumas coisas na igreja. Nós não podemos se acovardar de orar pelas pessoas. Nós não podemos se acovardar de pregar a palavra que Deus manda. E às vezes a palavra que Deus dá é para a própria pessoa primeiro. E fala mais com a própria pessoa do que com os ouvintes. Então que nós possamos entender que o que nós estamos fazendo aqui tem muito valor. Você conseguiu deixar penetrar essa palavra e essa palavra te deu um incentivo para você orar? Às vezes a gente precisa de incentivo, né? De incentivo do Senhor. Amém? Vamos voltar a orar, voltar a buscar a presença do Senhor pelos trabalhos